Saudações palestrinas para você que está aqui acompanhando o PorcoCast, o podcast oficial da Porcada. Eu sou o Lucas Couto, hoje, como vocês podem perceber, desfalcado, sem Guilherme Colucci, também no formato de vídeo gravado, né? Sem live. Essa semana a gente não conseguiu fazer a nossa tradicional live de terça-feira à noite, mas cá estou eu aqui para falar um pouquinho de Sociedade Esportiva Palmeiras. Antes da gente começar, aquele jabá básico, siga a gente nas redes sociais, @porcocast_CEP. Para você acessar o nosso Instagram, basta escanear o QR Code que aparece na tela, ou também digitar na sua busca conforme passa aqui no meu TP. Bom, você que já viu a thumb do vídeo, já leu o título desse vídeo, já sabe que vamos falar sobre Vitor Roque convocado por Carlo Ancelotti. Vitor Roque será convocado, foi convocado, né, pelo Carlo Ancelotti, segunda convocação do Vitor na carreira dele, e ele vai representar o Brasil em dois amistosos contra Senegal e Tunísia, marcados para os dias 15 e 18 de novembro, em Londres e na França. Deve perder apenas o jogo com o Santos na Vila Belmiro. Lembrando que o Palmeiras enfrenta na próxima quinta-feira o Santos no Allianz Parque, depois enfrenta o Santos na Vila Belmiro. E, bom, o episódio de hoje, né, é para falar um pouquinho sobre o Vitor Roque e também sobre esse mês de novembro do Palmeiras, que vai ser um mês decisivo. Não preciso chover no molhado e falar que vai ser decisivo pela final da Libertadores, que acontece no fim do mês. Não preciso também relembrar os palmeirenses, né, que é um mês importante para o Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 9 rodadas para o Brasileirão acabar. Mas até lá, o Palmeiras tem uma missão complicada. No dia 29 de novembro, faz a final com o Flamengo, mas antes disso tem outras microfinais pelo Brasileirão. Mas vamos por partes. Vitor Roque na seleção. Você que acompanha a gente aqui no PorcoCast sabe que tanto eu quanto o Guilherme Colucci, a gente já vem não cobrando o Ancelotti, né, mas dando um recado de amigo para ele que o Vitor Roque devia estar no radar, justamente por conta desses números que estão aí na tela. 50 jogos no ano pelo Palmeiras, 17 gols, 5 assistências, excelentes atuações. O Vitor Roque ele tem sido o diferencial ofensivo do Palmeiras, tem ganhado uma força muito grande desde o jogo com o Ceará, com a dupla Flaco Lopes, que já foi tema de podcast por aqui, e individualmente vem se sobressaindo com entrega tática, inteligência, um senso de criar oportunidades gigante que coroam o Vitor Roque na seleção brasileira. E quando a convocação saiu, eu fiquei pensando bastante aqui sobre o que falar, se isso seria bom, se isso seria ruim, e eu vou um pouquinho na contramão do que o mundo palestrino está pensando, que é ruim. É claro que é, entre aspas, ruim, porque a gente perde o Vitor Roque por uma partida, tem sempre a questão de como esse jogador vai voltar da seleção brasileira, desgaste, possibilidade de lesão. Tô batendo na madeira para que nada disso aconteça, mas na minha visão é muito bom pro Vitor Roque ter o trabalho dele reconhecido com essa convocação do Ancelotti. O Vitor Roque, a gente tem que lembrar que ele, apesar de 20 anos, ele é um jogador experiente. É um jogador que já passou por muita coisa na carreira, inclusive por decepção. O Vitor, ele surge no Cruzeiro, vai para o Atlético Paranaense, é vendido para o Barcelona a preço de ouro e a peso de ouro, não vai bem no clube catalão, é emprestado para o Betis, não vai bem também no Betis, e vem para o Palmeiras, onde começa
afincar a sua presença como um centroavante elite do Brasileirão e do Brasil. E essa convocação, justamente nesse momento de reconstrução da carreira do Vitor Roque, que ele começa a engatar a quarta e a quinta marcha, eu acho que para ele é excelente e para o Palmeiras pode ser excelente, porque isso vai motivar o Vitor Roque, isso vai mostrar para ele que ele sim está no caminho certo. Então, do ponto de vista mental, eu acho que essa convocação foi excelente. Torcer para ele bem contra Senegal e Tunísia, se entrar, né? A gente sabe que nesse ciclo, às vezes, muitos jogadores são convocados só para ser ambientados, mas torço para o Vitor Roque ir bem, e eu acho que essa convocação, assim como a do Flaco nas últimas vezes pela Argentina, a gente tem que dar os parabéns para o Abel, que pegou 2 jogadores com idades semelhantes, situações parecidas, de não estarem engrenando, e o Abel fez os 2 engrenarem. Falamos de Vitor Roque, agora vamos falar sobre o mês de novembro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aqui embaixo eu passo os confrontos que o Palmeiras vai ter, e eu não vou ficar aqui me estendendo, me alongando em cada um deles. Eu vou dar um geral aqui no mês de novembro, como eu falei no começo do vídeo. Vai ser um mês complicado, vai ser um mês que o Palmeiras vai ter que saber gerenciar jogadores, ansiedade e expectativa. O todos somos um vai ter que se fazer valer. A fé no verde, que eu sempre falo aqui, vai ter que se fazer valer nesse mês de novembro. Porque o Palmeiras luta em 2 frentes contra o mesmo adversário. O Palmeiras pode ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, pode ganhar um, pode ganhar o outro, pode não ganhar os 2. E eu acho que daqui até o fim do ano, o palmeirense tem que criar um pacto com esse time de apoio total e irrestrito, porque pode ser um final de ano histórico. E o que me deixa muito confiante foi a sintonia, a vibe que o palmeirense passou para o Palmeiras e o Palmeiras devolveu para o palmeirense na virada heróica contra a LDU pela Libertadores. Confio nessa comissão técnica. Se tem alguém que vai saber fazer esse gerenciamento, se chama Abel Ferreira. E aqui do nosso lado, como palmeirense, a gente vai seguir na torcida, vai seguir mandando boas vibrações para o Palmeiras fazer um mês de novembro sólido. Não gostaria de ver o Palmeiras chegando em ritmo de oba-oba com o Flamengo. Vídeo que aconteceu no jogo de ida com a LDU, que entramos sim de salto alto e a bola nos puniu. E que a derrota no Brasileirão, ou melhor, as derrotas no Brasileirão para o Flamengo, sirvam de aprendizado para o Palmeiras. E uma coisa, eu não tenho dúvida, o Abel tem um plano para esse jogo. Então, seguimos juntos com fé no verde, em busca do 13º Campeonato Brasileiro e também da 4ª Libertadores da nossa história. Valeu, semana que vem tem mais, às 8 horas, ao vivo, aqui no YouTube, e no dia seguinte, no seu agregador de podcast favorito. Siga, @PorcoCastCep. Aquele abraço, deixa o joinha, se inscreve no canal, manda esse vídeo ou áudio para um amigo, para um parente palmeirense, e é isso. Fé no verde, avante palestra, até a próxima, tchau!